Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar nesta manhã de domingo é vivendo na visão do Todo-Poderoso. Você pode repetir? Diga então, vivendo na visão do Todo-Poderoso. É a palavra profética para 2018. O texto base, você conhece, Números 24, 16. Isso aí, Números 24, 16. E diz assim a palavra do Senhor. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se. Interessante, ó. Porém, de olhos abertos. Que essa palavra abençoe teu coração durante todo esse ano. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo fale através do altar. Pai de amor e bendito, é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã depois de tantos testemunhos de vitória. A bênção do Senhor está sobre esse lugar, sobre esta casa de oração, casa do pão. A alegria do Senhor está sobre esta família. Quero te agradecer pela chuva que caiu cedo, que independentemente da chuva, a tua igreja veio, porque ela está no propósito do Senhor, está na visão do Todo-Poderoso. E que a glória do Senhor se estenda a cada família que agora está nos ouvindo ou nos assistindo pelo canal do YouTube. Que essa palavra abençoe e prospere para a glória do teu nome. É a minha oração que eu faço crendo e recebendo no nome santo e poderoso de Jesus. E a igreja que toma posse assim diga amém e amém e amém. Obrigado, Edson. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha igreja querida, essa é a palavra profética para o nosso ministério que o Senhor revelou ao nosso bispo primaz, ao apóstolo Miguel Ângelo, para todo esse ano, para nossas igrejas no Brasil e no mundo. E eu tenho dito que essa palavra não é mágica, ela é profética. Diga, ela não é mágica. Ela é o quê? Profética. Profética. E toda palavra profética, irmãos, ela precisa ser crida, ela precisa ser recebida. Porque senão ela não passará apenas de um jargão. Você vai ficar só, e aí, está na visão, está vivendo a visão? Não, é uma palavra profética. Jesus disse isso, sabia? Ele falou isso lá em João 5,47, ele disse, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se os discípulos não criam nos profetas que tinham deixado para eles, como é que iam crer nele que estava chegando ali na hora? Então, a palavra ela precisa ser crida em primeiro lugar. Não é pela questão da pessoa que se fala, mas é pela questão da palavra que é liberada no altar de Deus como visão do Todo-Poderoso. Você entende assim? Eu também entendo assim. Agora, quem ouve a palavra profética e quem crê nessa palavra e recebe essa palavra vai viver do fruto dela. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Porque igual o ano passado, quando nós ministramos sobre família, esse ano, essa palavra aqui vai ser a nossa meta de cada dia. Vai ser a inspiração para nós crescermos e nos apropriarmos espiritualmente de tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer à sua igreja nesse ano, incremente tudo aquilo que o mundo diz lá fora. Esquece o que está lá fora. Viva na visão da palavra do Senhor para a tua vida. E cada dia, você viu aqui hoje, dos testemunhos sobrenaturais que você ouviu, das coisas que Deus tem feito, nas entrelinhas da igreja, coisas que talvez você nem perceba, mas Deus está agindo, é a mão do Senhor. Então, a Bíblia diz que quando não se tem a visão, por isso nós temos esse ano a visão, mas a Bíblia diz que quando não se tem a visão, não se tem a profecia, você sabe o que acontece, né? O povo se corrompe. Salomão disse isso em 29, 18. Ele disse, não havendo profecia, o povo acontece o que com ele? Se corrompe. Mas aquele que guarda a palavra, aquele que guarda a visão, aquele que guarda a voz profética do Senhor, esse é triste, macambujo. Não, esse é o quê? Feliz. Então, se não houver a profecia, há corrupção. Mas se houver a guarda da palavra, a visão da palavra, como disse a diaconisa Anívia, às vezes no momento de turbulência, de agito, você não sabe o que fazer, está no último segundo, aquela situação, sabe, que vem para te assaltar. Mas aí você dobra o seu joelho e você lembra de todas as palavras que o Senhor te dá e que a visão de Deus é uma visão eterna para a tua vida. Ter a visão, irmãos, é saber o que Deus quer para cada um de nós. Quando o apóstolo Miguel Ângelo ministrou essa palavra, não estávamos lá no campinho, nós estávamos aqui na nossa virada de ano, que foi
tremendo também, mas depois, no dia seguinte, eu ouvi a palavra e achei muito impactante. O modo com que ele recebeu essa palavra foi como no ano passado, e eu estou confiante que esse ano, por causa desta palavra, da visão que Deus vai nos dar dia a dia, nós vamos conhecer a vontade do Senhor. Isso é ter a visão, isso é saber o que Deus quer, o que Ele vai fazer esse ano para mim e para você. Então, eu quero te fazer um pedido, como um pastor teu. Esse ano, busque viver na visão do Todo-Poderoso. Ano passado eu vi algumas pessoas sucumbirem, e eu vou te dizer, só sucumbiram por teimosia e desobediência, não foi por outra coisa. Deus não falha, irmãos. Esse ano é um ano novo mesmo, você tem que entender que você vive daquilo que você crê, daquilo que o céu dirige, da visão do trono da graça de Deus. E há galardão para quem obedece, você sabia? Há galardão, pastor? Eu já disse isso para vocês. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se quiserdes. Se você quiser, você tem que tomar uma decisão. Se você não tomar decisão, nada vai acontecer. Mas se você quiser, e se você ouvir a voz de Deus e falar assim, haja o que houver, pode ser no maior temporal, no olho do furacão, eu vou acreditar. Você pode ter certeza que Deus vai mudar a situação. Você vai comer do melhor da terra. Há galardão para a obediência à voz profética do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Amém. Então, o versículo de número 16 de Números 24 é a palavra profética. Essa é a palavra profética. A palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Olha, não é uma coisa comum. Daquele que sabe a ciência do Altíssimo. Aquele que conhece não aquilo que diz os indicadores do mundo presente, mas a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão perfeita, a visão do Eterno, do Todo-Poderoso, aquele que escreveu o fim antes do início. Deus já escreveu o fim antes do início. Então você tem que estar nessa visão do Todo-Poderoso. E eu acho interessante nesse versículo que o profeta diz que se prostra diante dele, entende a soberania dele. Mas a Bíblia diz que não se prostra cegamente, se prostra com olhos abertos. Ele sabe que ele tem crido. Ele sente as coisas à sua volta. Você viu, a diaconisa Nívia falou assim, eu não falava, não precisa falar. Deus fala, irmãos. Deus fala conosco. Eu quero que você tenha nesse ano essa sensibilidade de Deus falar com você. Você quer receber isso na tua vida? Diga, eu quero receber isso. De Deus te antecipar coisas, você está... Esses dias mesmo eu estava com minha esposa em casa, estava conversando, eu falei, para que vai acontecer isso. Não levou 30 segundos. Por quê, pastor? Porque Deus fala no teu coração. Como é que Deus fala? Fala, irmãos, fala. Você sente Deus falar, você ouve a voz do Senhor, Ele te direciona para aquilo, Ele te impulsiona. Não fique buscando as técnicas, mas como é que é a voz? Como é que, pastor, como é que Deus vai transferir riqueza? Você acabou de ver agora, transferência. Você está em casa, alguém diz assim, o advogado pediu para você ir lá. Meu Deus, o que será? Chega lá, você não sabe, mas tem uma quantia reservada para você que você não sabia, nem lembrava, mas é tua, tome posse. É isso que Deus vai fazer. Amém, amados? Mas essa palavra profética, eu tive a curiosidade de reler o livro de Números. E nós estamos lendo a Bíblia esse ano, sistematicamente. E eu comecei a lê-la de novo, e Números é um livro interessante, porque fala da saída do povo, logo quando ele chega na entrada para Canaã, logo na primeira parte, né, antes de eles assumirem a terra. E essa palavra ela não começa aqui no 16. Essa palavra ela começa, o contexto dela é interessante. Ela começa, não no 24, ela começa lá no início. Desculpa a redundância, mas na cabeça do capítulo, no capítulo número 1. E eu quero só mostrar os primeiros 19 versículos do número 1, do capítulo 1 de Números, para que você entenda o versículo 16 do 24. Porque não é um chute. Eu volto a dizer, a palavra não é mágica, é profética. E eu quero ministrar a você algo aqui, que eu comecei a falar terça-feira, mas por causa do tempo foi muito rápido. E diz assim a palavra do Senhor, eu vou lendo e vou comentando, para a gente ganhar tempo, tá ok? Então não perca o time. Não perca o time. Porque nessa hora que a palavra ministrada é profética, é algo que vai mexer com você, alguma coisa acontece, uma criança chora, alguma coisa para te tirar a atenção, não perca a atenção. Começa assim a palavra do Senhor. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, já temos 2 anos de liberdade do povo.
Mas você sabe que às vezes demora para as coisas acontecer. Pastor, já estou na igreja há algum tempo, a gente lê a palavra, a gente busca. Mas por que às vezes demora um pouco? 2 anos já tinha passado por aquelas experiências todas do mar, de tudo. Agora olha só, no primeiro dia do segundo mês, veja, uma coisa muito importante que você tem que entender, as primícias, as coisas primárias, você obedecer às coisas iniciais, o início. Lembra, depois do louvor, o presbítero Cláudio cantou aqui, e referência a Gênesis 1, né, no princípio. O princípio é fundamental para tudo. Qual é o teu princípio para esse ano? Por que eu falo com veemência? Por que eu não tenho medo de falar? Por que eu falo e acontece? Porque eu conheço os princípios, não vai quebrar. Se eu trabalhar dentro dos princípios do Senhor, não vai falhar. Então ele diz que no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés. Aonde? Num lugar muito especial, não foi num lugar comum, foi no deserto do Sinai. Veja, Deus não fala em qualquer lugar. Não, eu fico ouvindo no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, às vezes da igreja, eu sou uma pessoa muito educada, eu sou agitado, mas sou educado. Então, às vezes, no nosso grupo do WhatsApp, coloca um monte de pregação, tem até pregação de padre, coloca, eu fico assim, sabe, para não chamar a atenção, porque tem gente, qualquer coisa que você fala, fica bicudo, quer ir embora da igreja. Mas bota uma pregação do padre, será que não tem um pastor, não tem um bispo para falar, não tem um apóstolo que a gente possa colocar no grupo da igreja? Precisa trazer um padre para falar? Com todo respeito aos católicos. Mas será que precisa de um padre para falar? Ele falou no Sinai. O Sinai era um lugar onde as 2 alianças maiores da Bíblia foram ministradas. A lei foi dada no Sinai e a graça também a Paulo. Você lembra em Gálatas, ele diz, fiquei lá no Sinai, na península do Sinai, ouvindo o Senhor, depois daquela história toda que Paulo tem a experiência de ver o Senhor, ele recebe a graça ali no Sinai. Então, não é qualquer lugar, você tem que saber aonde você tem a fonte. Não adianta nada eu ministrar a palavra profética para você e você ficar lendo livros, sabe, que não tem nada a ver. Sabe se aquele livro vale a pena, vai acrescentar, vai enxertar ou vai quebrar a visão na tua vida. Tem que ter cuidado com isso. E mais, ele disse na tenda da congregação. Uma coisa você tem que entender definitivamente, já falei isso aqui há alguns anos. Deus não habita nas paredes aqui, nem vai habitar nas paredes de lá. Mas quando nós estamos na tenda da congregação, a Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor vem. Olha, irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Como a irmã disse, a irmã Rosana, que eu chamei ela pelo nome, não me lembro, e falei uma palavra assim como eu estou falando agora. Durante o culto, algumas coisas acontecem, eu falo mesmo, você tem que estar atento à voz de Deus. Algumas coisas eu vou falar, às vezes não vou lembrar, mas foi naquela hora que Deus liberou a palavra. E isso acontece aonde? Na tenda da congregação. Então esse lugar é um lugar importante. Diga, esse lugar é um lugar importante. Diga, eu amo esse lugar. Diga, eu amo essa igreja. Não, diga a convicção, diga, eu amo essa igreja. Diga, eu amo os meus irmãos. Esse é o lugar da tenda da congregação. E ele começa a dizer isso, porque você começa a obedecer a visão que vem do altar de Deus. Isso é muito importante, já no início, no primeiro dia. Aí no versículo 2, Deus pede para fazer um censo. Levantai o censo de quantos? De quantos, irmãos? De toda a congregação. Lamento dizer para os irmãos, tem gente que não vai entender isso esse ano. Quando eu falo assim, irmão, você tem que estar na casa do Senhor. E o pastor agora quer que a gente more na igreja? Gostaria que morássemos. Não tem como, mas gostaria. Na igreja nova eu vou ter uma casa lá para mim. Para não precisar me locomover. Irmãos, ó, ouça uma coisa aqui. Olha para cá. Você tem que entender que o pastor, ele tem uma unção na vida dele. Senão não dividiria. Deus não falaria, a uns Deus chamou apóstolos, a outros Deus chamou profetas, a outros Deus chamou pastores. Amados, entenda isso. Até para me locomover já é complicado às vezes. Até para me virar muito rápido é complicado. Tem situações que eu estou orando, até para me virar é rápido assim, choca. Eu tenho que saber até a maneira com que eu saio de cena. Entenda isso, irmãos. Então, ó, ele está falando que toda a congregação deveria ouvir. Por exemplo, hoje vai ter pessoas que não estão nem aí para essa voz profética, mas vai querer viver durante o ano e ele vai destoar do meio da congregação. Pastor, por quê? Simples, porque a voz que eu estou te falando agora não há repetição. O
que aconteceu nessa manhã está acontecendo, e eu te digo, coisas sobrenaturais estão acontecendo nessa manhã, você vai saber daqui para frente. Você vai dizer assim, aquele domingo você vai saber. Hoje você não sabe, mas daqui para frente você vai saber. Então ele chama toda a congregação dos filhos, segundo as suas. É importante a sua família estar junta nesse projeto. E agora você não pode travar a tua mente e dizer, ai pastor, o senhor não conhece a minha... Eu conheço a minha família é igual a tua, tem problemas, tem agitos, tem tantas coisas, mas a gente tem que buscar querer estar. Uma das coisas que eu tenho, talvez você possa não ter, mas eu tenho, é o seguinte, se colocar na minha cabeça uma coisa da parte do Senhor, vai ter que acontecer. Eu não tenho problema de chegar para a minha família e falar, acabou e vai ter que ser assim. Então, às vezes, a gente fica com medo. Não, mas sabe como é que é? É porque, amados, bota na tua cabeça, a felicidade da tua família, a felicidade, a teu futuro, está baseado dentro de situações que o próprio Deus cria para você. Só que Ele não faz de qualquer jeito. Primeiro, Ele chama a congregação. Aí Ele vai afunilando. Agora Ele chama as famílias. Segundo, a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente. Agora Ele chama pelo nome. Congregação, família, agora Ele chama o Gustavo, a Arlete, o Marcelo, a Mariane, vai. Parece que é o bolo. Ah, a congregação. Não, ele afunila, é a família. Ah, então é para casa toda. Sim, mas tem hora que ele trata pessoalmente. Ele está dizendo ali, cabeça por cabeça. Então ele chama toda a congregação, todas as famílias nominalmente, um por um. Ou seja, eu gosto desse termo cabeça. Cabeça na Bíblia não é o que grita, o que manda. Cabeça é o que pensa, o que tem a voz de comando. Você precisa ter voz de comando, você precisa ser cabeça. Aliás, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ser cauda? Não, Deus chamou para ser o quê? Então tome posse. De cabeças da casa, tomarem posse da grande vitória que Deus disse que daria o povo dele ali, que no caso era a terra prometida. Qual é a terra prometida que Deus vai te dar esse ano? Começa agora, no primeiro dia do segundo mês. Isso não começou quando eles entraram em Canaã, começou nesse dia que Deus mandou reunir toda a congregação no pé do Sinai. E se você não conhece a história, lê depois, que ali foi muito forte. Deus falava que o povo ouvia a voz de Deus tão agitados eles estavam, que falaram, a gente vai morrer, porque a voz de Deus é forte demais. Então, primeiro começa com os cabeças do lar. E quando eu digo cabeça, estou te falando daqueles que entendem a voz profética. Não adianta eu entrar na igreja, sair da igreja. Pastor, eu tenho 20 anos, meu amado, já chegou a hora. Às vezes eu falo para pessoas, querido, para você não dá mais. Você tem 20 anos, 30 anos de igreja. Está na hora de você ouvir a voz de Deus logo, ontem. De entrar logo nesse projeto, nessa visão. Quando se fala de cabeça, se fala de entender esta voz. Daqueles que creem na palavra, daqueles que vivem na visão do Todo-Poderoso. É isso que Deus revelou à nossa igreja, ao nosso apóstolo nesses dias. Aí ele começa a falar, o versículo 3, vai dizendo, 4, 5, 6, vou para o 18. Ele vai falar de cada... E olha que essa expressão aqui que Deus chama a congregação, as famílias, os cabeças, nominalmente, cabeça por cabeça, se repete, sabe quantas vezes? 13 vezes nesse versículo, 13. Isso não é uma brincadeira, isso é sério. Quando Deus fala uma vez, já é forte demais. Quando Deus fala 2 vezes, assim vos digo, outra vez vos digo, já é muito forte. Imagina 13 vezes Deus falando a mesma coisa. Aquilo ali, tendo juntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles. Declararam não só eles, mas a descendência deles. Porque não era só para os velhos que estavam ali. Toda a descendência iria entrar naquela terra, inclusive Josué e Calebe. Declararam a descendência deles segundo as suas famílias. Segundo a casa dos seus pais, olha lá. 13 vezes isso acontece nesse versículo, nesse capítulo. Contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. E sabe o que aconteceu? Eles obedeceram e se ajuntaram. Eles se ajuntaram, toda a congregação. Eles obedeceram à visão. Deus falou 13 vezes a mesma coisa, eles não tiveram como dizer não, eles obedeceram. Eu não espero que Deus fale 13 vezes para a gente, tá, irmãos? Eu espero que hoje comece a história da grande virada na sua vida. Diga glória a Deus. Diga toda a congregação. Diga forte, toda a congregação
de todas as famílias, nominalmente, um por um. Versículo 19, ele fala de novo no Sinai. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim o contou no deserto do Sinai. Vou repetir para você. Há um lugar certo para você receber a visão do Senhor. Eu não sei por que cargas d'água, acho que eu já falei isso aqui. Toda religião é interessante. Todas as religiões são assim, quando a pessoa está mais passando por maior dificuldade, ela se achega. A única religião que é o inverso é o chamado evangelho. Os crentes, quando passam por um problema difícil, eles se afastam. Deveria ser o inverso. Aí que deve se juntar mais, chegar mais perto da brasa, se aquecer mais. O Senhor ordenou a Moisés e ele fez. Aonde? No Sinai. É no ajuntamento solene que Deus mostra a visão, irmãos. Eu não sei como é que acontece. Às vezes eu mesmo fico olhando para mim, orando a Deus, eu falo, Deus, não sei como é que o Senhor consegue me usar. Mas me usa. Não sei como é que Deus consegue usar os pastores dessa igreja. Somos homens pó. Pó, irmãos. Pó e cinza. Mas como Deus nos usa? Como é que Deus faz isso, pastor? Porque aqui é um lugar onde Deus reúne para falar ali como foi no Sinai. Que esse ano você não troque os seus cultos por nada. É um apelo que eu te faço. Tem gente que troca o culto por qualquer coisa. Eu só lamento por uma coisa. Vou te explicar aqui. Eu vou até chegar aqui para frente para você entender. Por exemplo, essa semana a irmã falou assim, pastor, vai visitar a irmã. Eu falo para ela, pô, irmão, eu vou, mas calma. É muito agito, é muita coisa. Por quê? Grande parte do que acontece na minha vida é assim, ó. Minha família, claro, e eu já estou vivendo um momento abençoado da minha família, que a minha sogra ela está de idade, minha esposa às vezes tem que estar lá durante a semana, a Arlete tem que cuidar dela, a coluna da Arlete às vezes não aguenta, é uma luta, a primeira luta. A segunda luta são as lutas naturais do dia a dia que eu tenho como pastor de uma igreja, que é natural. A imposição do mal é forte demais, ela se opõe à igreja, Paulo disse, ela se opõe. Mas a gente vence isso em oração, em tranquilidade, a gente vence. Só que existem coisas que a gente pode minimizar. Por exemplo, quando você não obedece à voz profética, por qualquer motivo, sabe o que acontece? Você pode estar até bem agora, você está bem agora. Mas, de repente, quando vier uma situação, porque Deus já antecipou e você não obedeceu, você vai sofrer com aquilo. E, naturalmente, irmãos, quem sofre é o pastor. Porque a primeira pessoa que se envia... Por exemplo, tem pessoas agora que estão passeando, não estou dizendo que é errado, é fantástico, tem que estar de férias, passear com a tua família, é legal. Mas olha só, tem gente que não tem medidas. Ela vem 2 vezes no ano na igreja, mas quer que a bênção esteja sobre a vida dela. Não vai estar. Não vai estar. Porque Deus revela aqui. Aí o que acontece? Quando dá um problema, primeiro telefonema para o pastor. Eu tenho que largar tudo, largar minha família, largar a obra, largar tudo, para ir lá socorrer uma desobediência, uma teimosia, uma rebeldia. Eu aprendi a não fazer isso. Não faço. Por que o senhor não faz isso, pastor? O senhor não diz que ama? Sim, amo você que está aqui na obediência. Porque se eu fizer isso, eu saio do meu foco e eu tenho foco. Por que eu venço? Porque eu tenho foco. Porque se eu um destrambelhado, igual Paulo diz, um menino correndo para lá e para cá, você vai ver. Então eu tenho foco, irmãos. Eu tenho foco. Se eu perder o foco, quem sofre é você, que quer ver a glória do Senhor. Aí eu não vou ter tempo para orar, não vou ter tempo para ler, não vou ter tempo para buscar no Senhor, para te pregar isso que eu estou te pregando agora aqui, ó. Ministrando a voz profética. Vamos dar um salto para a voz profética. Vamos dar um salto. Vamos para Números 24. Você entender. Olha aqui. Já chegamos no capítulo da voz profética. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos agouros. Porque havia pessoas agoureiras que Balaão estava dando ouvidos, de vez de abençoar o povo, está querendo amaldiçoar. Então você tem que definir nesse ano quem você ouve, os agouros ou a voz profética. Quantas vezes, irmãos? Eu tenho mais de 400 pessoas no nosso WhatsApp de grupo de igreja. Eu mando uma palavra profética, alguém me responde assim, mas no meu trabalho, uma mulher, aí eu pergunto assim, quem é essa senhora? Ah, ela não é crente não, mas ela é muito bacana. Tem que definir se é a mulher que é espírita que vai te dar a voz profética ou é o altar da igreja que tu vive. Ou é o agouro, ou você vai voltar o teu rosto para aquele lugar que Deus separou, lá no Sinai, no deserto do Sinai. A voz é aqui ou do agouro? Escolhe. Ele entendeu isso. Não vou mais para os agouros, não quero mais ouvir. Porque ele estava correndo um sério risco, Balaão, de amaldiçoar o povo de Deus por causa das vozes estranhas.
Então vem o versículo 2. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado, segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ele estava no lugar certo, Deus fala com ele. 3. Proferiu sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra aos homens de olhos. Guarde isso aqui não está aqui por acaso, pessoas de olhos abertos. Ele falou isso várias vezes aqui nesse capítulo. Assim como a congregação, família, um por um e cabeça de família, essa palavra de olhos abertos aparece diversas vezes no capítulo 24. Está dizendo que você não está aqui empurrado para lá e para cá. Ai meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? Ai meu Jesus, e agora? Não, você tem uma voz concreta, os teus olhos estão abertos em Deus. Diga glórias a Deus por isso. 4. Palavra daquele que ouve quê? Os ditos de Deus. Ele vai dizer isso 2 vezes. Aqui e lá no 26. 16. Palavras que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso, que prostra-se, porém de olhos abertos. Versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, Israel. Como vales que se estendem como jardins à beira de rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Ele está abençoando o povo, está dizendo, não, vocês são frutíferos. Águas manarão dos seus baldes. Receba isso em nome de Jesus, por favor. Só metade da igreja recebeu. Águas manarão dos seus baldes. Suas sementeiras terão o quê? Águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, o seu reino será... Receba, Deus tirou do Egito a Israel, já te tirou, cujas forças são como as do boi selvagem. Deus renova a tua força em nome de Jesus. Deus consumirá nações, diga amém. Consumirá teus inimigos, diga glória a Deus, receba aí. Quebrará os ossos, com suas setas os atravessará. Deus vai dar vitória, diga eu recebo. Esse abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Benditos são aqueles que te abençoarem. Benditos são aqueles que te abençoarem. 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, bateu as suas palmas, disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora 3 vezes você os abençoou. Veja, Deus não chamou a gente para amaldiçoar, chamou para abençoar. Pastor, mas ali ia rolar um dinheiro forte. Cuidado com os dinheiros fortes que se levantem esse ano. Tem que saber se a origem é do céu, se a visão é do Todo-Poderoso ou não. Que Balaão ia ficar com a graninha, ia ter sua independência financeira para amaldiçoar o povo. E a Bíblia diz que 3 vezes ele tentou amaldiçoar e Deus 3 vezes mudou a maldição em bênção. Cuidado, hein? Povo, Deus está falando com a gente. Diga, eu estou entendendo. Diga aí. Eu quero que a igreja diga, eu estou entendendo. Tem gente que não está abrindo a boca, não está aqui, está onde? Está no céu? Diga, eu estou entendendo, pastor. Deus está, vou repetir, Deus está dizendo, cuidado com aquilo que não é bênção para você, que você acha que é bênção nesse ano e pode não ser. Olha ali, Balaão recebeu uma proposta de ganhar um grande dinheiro para sanar seus problemas, mas para amaldiçoar o povo de Deus. Deus falou, não faça isso, seu louco. Isso não é bênção para você. O rei bateu palminha, pá, veio todo mundo. Olha só, eu disse para você que era para amaldiçoar e 3 vezes você abençoou. Ponto. Se Deus mudou, acabou, não questione. 11. Agora, pois, vai embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honra. Você quer honra humana? Alguém quer honra humana aqui? Eu não quero. Mas veio, olha só o rei maluco, doido. Mas eis que o Senhor te privou delas. Sim. Ele não entendeu o projeto do pai. Deus privou aquela honra humana porque Balaque estava se corrompendo. Não havendo a profecia, o povo se corrompe, irmãos. Não, pastor, graças a Deus, sou uma pessoa, meu querido e minha querida, estamos falando de pessoas que estavam no Sinai. Estou falando de pessoa que só ora na hora de comer, não. Deus te agradeço aqui por essa comida, amém. Não é isso não, estou falando de pessoas que tinham a vida diante da nuvem da glória de Deus, queridos. Os irmãos estão entendendo aqui? Quem está aqui nessa igreja, diga, eu estou aqui. 12. Então Balaão disse para Balaque o rei, não falei também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo, o que ele diz? 13. Ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor. Opa, para aqui. Não interessa o que venha sobre a tua vida, o que interessa é se você não vai passar aquilo que Deus disse que falou a teu respeito.
Tem gente que passa por cima de tudo, mente, faz tudo. Queridos, a bênção do Senhor é diferente da honra humana. A honra humana ela pode acontecer agora, daqui a 10 dias ela cai. Não, mas é bênção do Senhor. Será que é bênção do Senhor mesmo? Será que é? Pergunte se é. Olha o que ele está dizendo. Eu não posso passar o mandato do Senhor fazendo de mim mesmo bem ou mal. E o que o Senhor falar, o que ele mandar a mim falar, no caso a Balaão, ele falou, o que Deus mandar, isso é o que eu vou falar, rei. Não estou preocupado se você vai me dar ouro, prata, só vou fazer o que Deus mandar. A igreja recebeu isso? Diga, só vou fazer o que meu coração mandar. Teu coração é enganoso. Só vou fazer o que Deus mandar. 14. Agora eis que eu vou ao meu povo. Vem avisar-te eu que fará este povo teu nos últimos dias. Olha que coisa interessante. Agora começa a profecia. Nos últimos dias Deus profetiza para o povo. Eu vou falar o que vai acontecer. Não, pastor, não precisa falar não que a Veja já disse. Eu não vivo da Veja. Não, o Estadão. Eu não vivo do Estadão. Não, o Globo. Eu não vivo do Globo. Eu vivo da palavra do Senhor. Então proferiu a palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, aquele que tem os olhos abertos. Aí ele falou a palavra, 16. Você pode repetir, diga, palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Que sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Que prostra-se de olhos abertos. Ele sabe o que está acontecendo à sua volta. Eu sei, calma. O Senhor já me antecipou, já me mostrou. Eu conheço a ciência do Altíssimo. Eu ouço a voz do Todo-Poderoso. Você está compreendendo essa palavra? Diga glória a Deus. E Balaão continuou profetizando. Eu não vou entrar por caminhos aqui, porque aqui que é a palavra. Então esse ano será assim. Você obedece à visão de Deus e Deus honra você. Pastor, o que vai acontecer com aqueles que não recebem e não vivem a visão de Deus? É muito importante você saber disso, sabia? É muito importante. Vou te tomar mais 5 minutos para você entender isso. É muito importante. Porque onde não há visão, o povo se corrompe, disse agora lá em Provérbios. O povo se corrompe por causa dos delitos, dos pecados, irmãos. O próprio profeta Balaão, no início, se você conhece a história, ele deixou de acreditar na visão por um momento. E sabe o que aconteceu? Ele foi disciplinado por Deus. De uma forma terrível. Diz Pedro, 2 Pedro 2, 15 e 16, diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. A princípio ele ficou fascinado pelo rei, pela grana, pela honra do homem. Recebeu, porém, um castigo. Qual castigo? A saber, um mudo animal de carga falou em voz humana e o refreou a insensatez do profeta. Um cavalo, uma burra, uma jumenta, sei lá, entrou na frente dele e falou, bonitão, para. Você imagina um cavalo falando para você? Você consegue compreender, meu irmão? Um cavalo, um cachorro. Imagina o teu cachorro um dia, chegar ao ponto, teu cachorro, você vai brincar com o teu cachorro falar assim para você, deixa de ser teimoso e desobediente. Meu cachorro falou. A gente ri, mas é sério. Um cavalo falar, uma jumenta. E ele batia no bicho, e o bicho falou assim, vem cá, você não está vendo que o Senhor está nos refreando? O anjo do Senhor está aqui na frente com a espada para te matar, cara. Você não falou que tem olhos abertos? Não, ele não falou que tem olhos abertos. Ele só falou que tem olhos abertos depois que ele teve essa visão de Deus. Aí ele falou, opa, aquele que tem os olhos abertos. Então há muitos crentes que bate palma, que diz glória a Deus, aleluia, batendo cabeça. É isso que você quer viver em 2018? Eu não quero. Eu não quero. A visão não é humana. O próprio Pedro diz isso aqui, ó, em 2 Pedro ainda 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto. O que, pastor? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. Ah, mas é homem, mas é santo. Ah, pastor é caro, mas é santo. Ah, ele diz que é agitado, mas é santo. Ah, ele diz que tem uma personalidade forte, mas é santo. Ah, ele diz que é igual um tubarão, mas é santo. Acabou. Falou da parte de Deus. E movidos, meu irmão, por aquele que santifica. O Espírito Santo. Amém?
Onde não há visão, o povo se corrompe. Onde não há visão, o povo fica com a mente fraca. Eu não quero crentes com mente fraca, levados por ensino de enganadores. Você lembra disso? 1 de Coríntios 8, 9 a 12. Olha que coisa interessante. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Não, eu sou crente, vou viver eternamente no céu, sou salvo para sempre, então posso fazer o que eu quiser. Não pode. E eu vou falar para alguns nesse ano, não pode. Eu vou falar olhando nos olhos, vão fazer biquinho. Eu já criei um bicão grandão. Felipe criou para mim um bicão desse tamanho. Eu vou mandar para as pessoas assim, meu bicão assim, grandão. Se fizer biquinho para mim. Já está criado, o meu maior. Vou ganhar. Sabe por quê? Versículo 10. Se alguém tiver a ti que é dotado do saber, que diz que conhece a visão, olha lá, em templo de ídolos, será não a consciência do que é fraco e induzido a participar das comidas sacrificadas a ídolos. Estamos falando de questões de ídolos e templos profanos, mas estamos falando de situações que você coloca o outro a perder. As pessoas olham para você e dizem, você não é crente? Não tem postura de crente? Vai fazer aquela pessoa errar? Olha o versículo 11. Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco por quem Cristo morreu. Perigoso isso, hein? 12. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Você está pecando contra quem? Você poderia ler ali? Alguém aqui quer pecar contra Cristo? Nem eu. Então, onde não há visão, o povo fica corrompido, e onde não há visão, o povo fica com a mente fraca. Pastor, mas isso acontece? Paulo não profetizou isso? 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedecendo a espírito enganadores e ensino de demônios. Ou você ouve a voz de Deus, você pode estar ouvindo o ensino de demônio. E você está em casa feliz da vida, mas com os olhos fechados. Não, mas Deus me deu saber. Deu nada, aquilo ali é engodo. Mais cedo ou mais tarde perece. Onde não há visão, o povo se corrompe. Onde não há visão, o povo fica com a mente fraca. São ensinados por enganadores. E aonde não há visão, o povo perde a vitalidade. Eu não quero isso para a igreja onde eu pastoreio, o povo perder a vitalidade. A vida fica sem propósito, fica sem projeto de vitória. Você recebeu isso aqui? Quem recebeu? Todos. Quem não recebeu, no saída, pega. Isso aqui é um projeto, você tem que ter meta. Coloca aqui, ó. Esse ano eu vou orar pela minha saúde, vou trabalhar a minha saúde, minha vida emocional, minha prosperidade, minha realização pessoal, minha família, minha vida espiritual, meu compromisso com o reino. Anote, coloque, ore, traga terça-feira para orar, traga nos cultos. Fala, Senhor, ore em cima disso aqui, ó. Estou me lembrando aqui, ó, sobre a minha saúde. Ó, Deus, sobre a minha vida familiar. Ore em cima disso. Se você sair daqui e perder isso aqui, você já está mostrando para você, isso aqui não vale nada, que o seu ano vai ser igualzinho 17, 16, 15, 14, 1900, 1500. Caravela. Mudou nada. Não, pastor, mudou. Não mudou, eu te garanto que não mudou. E pode me perguntar que eu te mostro uns 10 pontos que você não mudou ainda. Então, olha ali, o que Deus está falando. Onde não há visão, um projeto de vitória cai. Oséias 4:6. O meu povo só é destruído por causa de uma coisa, irmão. Falta da visão de Deus, da voz profética. Ele é empurrado por qualquer coisa, às vezes por ensino de demônio. Cara, não é de Deus, não é Deus. Não, mas está com o nome de Deus, pode ter o nome de Deus, mas não é. Balaão veio como um profeta de Deus, mas queria profetizar o mal. Se Deus não inverte ali, querido, já era uma desgraça. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos aqui, aquilo que eu estava falando agora, como meninos. Eu não aguento mais. Eu preguei no ano passado, mês atrás. De criança, brinquei aqui de mamadeira, não sei o que, tem gente que fica chateado. Eu falei, não, mas não fique chateado, cresça. Tu pergunta o filho do nosso guitarrista, o Fábio, qual é o nome dele? Jean. Você é bebê? Ele, bebê? Não, eu sou adulto. Que adulto? Você tem 4 anos. A criança quer crescer. E o crente quer continuar criança. Aí você fala para o crente criança, igual o Jean, menino, vamos crescer. Que me cuide com o pastor, porque falou da mamadeira, eu chamei pelo teu nome. Eu falei que você era uma mamadeira, agora é mamadeira mesmo. Eu falei, agora é mamadeira mesmo, vou comprar uma para você. Vou lá comprar uma Lilo, a Lilo, aquela grandona, bonitona. Aí voltou rindo. Isso é engraçado. Eu falei, então, crianção mesmo. Vai crescer, rapaz. Quantos anos você tem de igreja? Um montão de anos. Eu falei, tu tem sim, olho fechadinho. Abre teus olhos. Agitado de um lado para o outro, levado por qualquer vento. Qualquer vento agita esse povo, crente, irmão.
Já conversou com crente? Alguém aqui já conversou com crente? Meu Deus. Acabamos de ouvir agora o Demi dar o testemunho. Foi falar para o crente que ih, morreu meu vizinho disso. É a primeira voz que o crente dá. Aí ele falou assim, não, em nome de Jesus. Ah, não, em nome de Jesus, é mesmo. Não. Os crentes parece que estão tudo embruxado. Levado por qualquer doutrina, artimanha de homens. Só induz o erro, irmãos. Então, queridos, ouça, para a gente cear, ter a visão do Todo-Poderoso é saber o que Deus quer fazer nesse ano na minha e na tua vida. Eu quero saber. Quem quer saber o que Deus vai fazer aqui? Quem quer? Quem quer? Fala aí. Fala assim, eu quero, pastor. Não, pela tua entonação de voz, saber se você quer mesmo. Tem gente que até para falar eu quero é fraco. Diga, eu quero. Eu vou. Isso. É saber o que Deus quer para você nesse ano. O que Deus quer para você? Você sabe o que Deus quer? Não sabe? Pergunta. Eu pergunto. E aí, pai, o que vai acontecer? Como é que vai ser? É conhecer a vontade soberana, imutável e vencedora do Senhor. Porque sem essa visão, irmão, é viver no deserto. Ouça, igreja, Cristo vive. Ouça, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Se vocês não olharem para mim, eu não vou falar. Olha. Se você não acreditar na voz profética esse ano, você vai viver no deserto. E não adianta depois você ficar pedindo oração aqui não, que eu vou dizer, deserto. Que isso, pastor? Temos que amar. Amar é disciplina. Quando Deus quis provar o seu amor por nós, diz em Hebreus, Ele nos chamou de filhos. E ele diz, qual o filho que há que não está debaixo da disciplina? O crente, ele tem uma Bíblia só para ele, né? Ele acha que Deus é amor, ele pode fazer o que ele quiser. Queridos, disciplina é dom de Deus. Considerai sua bondade, diz em Romanos 11, e a sua severidade. Vamos viver esse ano a visão do Todo-Poderoso? Vamos ou não vamos? Quem quer viver comigo? Só a metade da igreja, viu? Caramba, interessante. Ninguém quer viver. Tudo bem, só os que querem, só os que querem. Eu estou com você que quer, quem não quer, tudo bem. Só para encher a igreja, para dizer que está cheia. Vamos lá, quem quer comigo? Então eu vou terminar com Atos 20, 19. Paulo disse para o rei, diante da espada do rei, espada do rei. Paulo disse assim, ó rei, eu não fui desobediente à visão. Quantos no final do ano vão poder dizer isso aqui como Paulo? E eu, você, quem mais? Você que está me ouvindo pela internet também, de falar assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Amém, irmãos? Pai, a tua palavra foi ministrada e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sou o Espírito Santo, sou apenas o pregador. Teu Espírito Santo que fala e que convence. Nós tomamos posse dela no nome de Jesus. Porque assim seja, assim disse o Senhor.